Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, então se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like. Primeira questão diz: atualmente o Brasil e o mundo vivem uma pandemia causada pelo Covid-19, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. O vírus causador da Covid-19 é denominado de letra D, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o agente etiológico do coronavírus. É um vírus de RNA. Segunda questão. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Em 20 de março de 2020 foi a transmissão comunitária da doença pelo coronavírus 2019 em todo o território nacional. A respeito da Covid-19, assinale a alternativa correta. Letra A. O período de incubação do SARS-CoV-2 é estimado entre 10 a 20 dias, com mediana de 12 a 15 dias. Errado. Período de incubação do Covid-19 é 14 dias, com mediana de 5 a 6 dias. Letra B. As características clínicas são específicas e diferem daquelas causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e eventualmente circulam ao mesmo tempo. Errado. O Covid-19 tem sintomas muito parecidos com outros vírus respiratórios, então é necessário diagnóstico para não ser diagnosticado como uma gripe ou outro vírus respiratório. Letra C diz: o diagnóstico laboratorial pode ser realizado por testes de biologia molecular, RT-PCR, testes imunológicos, sorologia mais comumente usados, incluindo ELISA, imunofluorescência direta e indireta, quimioluminescência e imunocromatográficos, que são os testes rápidos. Correto. Todos esses testes podem diagnosticar a COVID. Letra D. Indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19, resultado detectável pelo método RT-PCR ou teste rápido para a detecção de antígeno para SARS-CoV-2, não precisam manter isolamento. Errado. Todos devem manter isolamento, estando assintomático ou sintomático. Então, letra D é errada. Letra E. As evidências disponíveis sobre benefícios do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina são robustas e suficientes. Por isso, a OPAS recomenda fortemente que eles sejam usados no contexto dos primeiros sintomas ou quando do contato com casos confirmados. Errado. Não é recomendado o uso da cloroquina. Terceira questão diz: os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A respeito dos principais testes diagnósticos, assinale a alternativa correta. Letra A. O RT-PCR em tempo real permite identificar a presença do vírus SARS-CoV-2 em amostras coletadas da nasofaringe até o 8º dia de início dos sintomas. A amostra deve ser coletada de preferência entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas. Gabarito, letra A. O RT-PCR é o padrão ouro para o diagnóstico da COVID
e as amostras devem ser coletadas na nasofaringe, só que nesse período de tempo, entre o terceiro e sétimo dia do início dos sintomas. Letra B diz: os testes sorológicos de detecção de anticorpos IgM, IgA ou IgG verificam a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa. São indicados a partir do segundo dia do início dos sintomas ou do contato com o caso confirmado. A única coisa errada nessa questão é que diz que são indicados a partir do segundo dia, e eles são indicados a partir do 8º dia. Letra C diz: os testes baseados no método ELISA e quimioluminescência realizados dentro do ambiente laboratorial por técnicas automatizadas apresentam desempenho analítico inferior aos testes imunocromatográficos rápidos. Errados. Os testes que são feitos dentro do laboratório têm um desempenho analítico superior aos testes rápidos. Letra D diz: o diagnóstico por imagem é padrão ouro no diagnóstico da COVID, sobretudo com o uso de radiografia por raio-x de tórax. Errado. Padrão ouro é o RT-PCR. Letra E. Os testes com pesquisas de antígeno do COVID-19 podem ser utilizados para diagnóstico na fase aguda da doença, janela do 2º ao 7º dia após o início dos sintomas, e possui maior sensibilidade e especificidade dentre todos os testes disponíveis. Errado. A pesquisa de antígeno não tem ainda a sensibilidade e especificidade desejada. A quarta questão diz: o teste rápido SARS-CoV-2 utilizado para a detecção de anticorpos IgM e IgG contra o coronavírus tem por base a metodologia de cromatografia de fluxo lateral. É considerado padrão ouro para a identificação do novo coronavírus. Errado. Padrão ouro é o RT-PCR, que é um teste de biologia molecular. Quinta questão diz: sobre os exames laboratoriais para a detecção da infecção pelo SARS-CoV-2, relacione os conceitos da primeira coluna com sua respectiva definição na segunda. IgM, IgG, RT-PCR e sorologia quantitativa. A primeira alternativa diz: melhor marcador de identificação do início da infecção seria o RT-PCR, que verifica a presença do vírus entre o terceiro e sétimo dia do início dos sintomas. A segunda alternativa diz: exame imunológico em geral reagente entre o sétimo e 21º após o início da infecção seria IgM, que é um anticorpo de resposta primária. A terceira alternativa diz: solicitado após o 7º dia para a identificação da reação dos anticorpos IgA, IgM, IgM-IgG, anticorpos totais e somente IgG após o 10º dia do início da infecção. Essa seria a sorologia quantitativa. E o último diz: exame imunológico em geral reagente após o 14º dia do início da infecção, que é IgG, um anticorpo de resposta secundária. Então, a sequência é a letra C. Sexta questão diz: conforme o Manual de Orientações do Covid-19, vírus SARS-CoV-2, do estado de Santa Catarina, o período de incubação é estimado entre, com mediana de, complete as lacunas com a alternativa correta. Conforme foi estudado, o período de incubação do Covid-19
é de 1 a 14 dias e a média é de 5 a 6 dias. Então, gabarito, letra A. Sétima questão. Para o diagnóstico de SARS-CoV-2, dispõe-se de testes imunológicos por imunocromatografia, teste rápido para detecção do anticorpo IgM ou anticorpo IgG, teste enzima imunoensaio ELISA-IgM ou imunoensaio por eletroquimioluminescência, ECLIA-IgG. A principal limitação desses testes é a necessidade de realização de forma geral a partir do 8º dia do início dos sintomas. Correto. Todos esses testes, eles podem ser solicitados a partir do 8º dia do início dos sintomas. Antes disso, tem que ser feito o RT-PCR. Questão 8. Para a detecção do SARS-CoV-2 pelo método de PCR em tempo real, as amostras do suave nasofaríngeo devem ser colocadas imediatamente em solução fisiológica estéril ou em meio de transporte universal e mantidas a menos 20 graus Celsius até a sua chegada no laboratório. Errado. As amostras que vão ser analisadas para biologia molecular, elas devem ser refrigeradas de 2 a 8 graus Celsius até o processamento, que não deve ultrapassar 72 horas após a coleta. E quando não é possível esse processamento dentro desse período, as amostras elas devem ser congeladas a menos 70. Nona questão. Paciente compareceu ao posto de saúde com sinais e sintomas característicos da Covid-19. O enfermeiro recomendou a triagem com a realização de teste sorológico do tipo imunocromatográfico, também conhecido como teste rápido da Covid, e realiza a detecção qualitativa de anticorpos com a finalidade de auxiliar no estabelecimento de condutas. Como deve ser feita a interpretação desse teste rápido? Letra A. A presença de IgM sinaliza a presença de infecção recente pelo coronavírus. Correto. IgM é um anticorpo de resposta primária que aparece nas infecções recentes ou agudas. Letra B. A presença de IgM sinaliza potencial exposição pregressa ao coronavírus. Errado. Esse seria IgG, que é um anticorpo de memória e um anticorpo de resposta secundária. Letra C. A presença de IgG sinaliza a presença de infecção recente por coronavírus. Errado. Marcador de infecção recente seria IgM. E letra D. A presença de IgM ou IgG confirma o diagnóstico atual para Covid-19. Errado. IgM, quando está presente, indica uma doença, uma infecção recente, e IgG pode indicar exposição pregressa ou ativa. Então, gabarito letra